Aleluia, né? A gente pode louvar a Deus por tudo isso. Você pode sentar-se, querido. Queria convidar você para meditar na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. Então, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam a oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. E essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam uma oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E o profeta Elias era um ser humano como nós, e ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Pai querido, nesta hora tão preciosa, em que a gente tem a alegria de poder estar com alguns irmãos aqui no templo, e tantos outros espalhados pela face da terra, através dos meios de comunicação, que o Senhor não apenas nos ajude a compreender as palavras do texto bíblico, mas que o Senhor aplique a mensagem delas ao nosso coração. Como precisamos do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós e revela a Tua vontade sobre nós. É aquilo que oramos em Teu nome. Amém e amém. Essa semana eu tive a curiosidade, de começar a ler alguns sermões que foram pregados em 1917, no meio da pandemia de influenza espanhola, da gripe espanhola. E eu achei muito interessante a gente ler aqueles sermões antigos, mais de 100 anos, e num contexto muito parecido que a gente está vivendo aqui hoje. E uma das coisas que deu para perceber na leitura desses sermões, e depois de estudar alguns outros textos históricos que falavam de outros momentos como esse, que a humanidade atravessou situações assim, foi que de tempos em tempos, Deus na sua soberania, Ele permite que algumas coisas aconteçam na terra, para que nós possamos entender e compreender que sem Ele nada funciona. E que alguns dos nossos mitos, os mitos do momento em que a gente vive, eles caem por terra na medida em que Deus permite que essas coisas aconteçam. Então eu estava lendo aqueles sermões, e estava vendo alguns dos pregadores ali falando sobre os mitos do seu tempo, mitos que eram daquela geração e que não são mais da nossa geração, e que Deus estava destruindo todos aqueles mitos, todas aquelas ideias que começavam a florescer na terra e que depois até geraram a Segunda Guerra Mundial, que era a ideia de que a raça branca ariana era mais forte, do que qualquer outra raça, inclusive os negros. E esse pregador, exclusivamente esse que eu li, um deles, ele dizia assim: olha, essa enfermidade vem para dizer que nada disso é verdade e que todos nós estamos igualados debaixo da necessidade de Deus. E eu achei tão tremendo, porque esses eram os mitos daquele tempo, e a gente tem os mitos desse tempo, e Deus tem que trabalhar o nosso coração. Alguém pode perguntar: por que fazer uma campanha de oração,
Queridos, é porque nós estamos vivendo algo extraordinário nesses tempos. Algo extraordinário para a nossa geração. Não quero dizer para a humanidade já passou por coisas semelhantes, mas a nossa geração, nesse tempo que a gente está vivendo, nós nunca vimos isso. O que está acontecendo aqui entre nós, não é? Quem se imaginou, não é, ir para uma festa de casamento e tirar fotografia de máscara? Não é verdade isso? Quem se imaginou estar num culto de máscara? Quem se imaginou, não é, ficar trancado, não é, dentro das limitações do que é possível, dentro de casa, quase um ano, ou mais de um ano, melhor dizendo, né? E a gente olha para tudo isso e diz: Senhor, o que tu tens para nos ensinar? E uma das coisas que a gente vai aprender nesse tempo, e que em todas as épocas da humanidade em que Deus permitiu coisas assim acontecerem, é que esse é tempo de a gente bater na porta de Deus. E esse é tempo de a gente deixar os nossos mitos, o nosso orgulho, e entender que dependemos dEle e que sem Ele nada podemos fazer. Por isso eu queria estudar agora Tiago, porque Tiago ele está ensinando para a gente o que significa a dinâmica da oração. Nós estivemos algumas semanas atrás estudando orações da Bíblia, e agora nós vamos estudar textos que nos ensinam sobre a oração. E a informação que nós temos daquela época, que chegaram até nós, falam de Tiago como um homem dedicado à oração. Alguns testemunhos da vida de Tiago diziam, essas testemunhas diziam que os joelhos dele eram calejados pelos longos períodos em que eles ficavam dobrados em oração. E é por isso que Tiago começa o seu livro falando sobre oração e termina o seu livro falando sobre oração. Lá no capítulo 1, versículo 5, ele começa dizendo assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Ele começa dizendo: olha, o negócio é o seguinte, ore pedindo sabedoria, mas olha como você ora. Ora crendo que você está chegando lá no trono e que Deus vai ouvir a sua oração, porque senão essa oração não funciona, se você não crê que está chegando lá. E aí ele termina no capítulo 5 que nós lemos, falando e mostrando para a gente vários tipos diferentes de oração que um cristão pratica. Eu não vou ter tempo nesse culto de olhar esses vários tipos de oração. Ele vai falar sobre a oração do sofrimento, ele vai falar sobre a oração a favor do doente, ele vai falar sobre a oração de libertação de pecados, ele vai falar sobre a oração perseverante, enfim, ele vai falar sobre a oração para resgatar aquele que está afastado, e a gente vai olhando ali. Mas eu quero olhar para uma destas modalidades, tipos de oração. E eu quero começar com essa mais simples de todas, que aparece no versículo 13. Olha só o que Tiago diz. Tiago diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Só isso. Olha que coisa. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Olha, há uma coisa que a gente não pode tirar da mente, que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de luta e sofrimento. Não tem como a gente não ter isso em mente, tá? Essa semana, não é? Na quinta-feira, faleceu um irmão querido nosso, jovem aqui, ativo aqui na igreja, não é? E ontem faleceu a sua esposa, o sepultamento está sendo agora. E os dois tinham uma filhinha, tem uma filhinha de 6 anos de idade.
gente nossa aqui do nosso convívio, o coração da gente está machucado. Hoje, agora chegou, né, a notícia do papai de uma jovem aqui da nossa igreja. A gente todo dia está lidando com isso. Estou falando agora como pastor, não é? A gente já estava comentando agora há pouco, na hora do intervalo entre um culto e outro, exatamente isso. Não tem um dia que a gente não passe por isso. Não tem um dia que a gente não esteja lutando com outros tipos de lutas e sofrimentos que estão acontecendo no meio desse povo aqui. Eu não estou falando do universo, não, estou falando daqueles que fazem parte do convívio mais íntimo, tá? Gente que está passando por dificuldade financeira, gente que perdeu o emprego, gente que tem 3 na casa que faziam a composição do sustento e só tem um trabalhando, gente, tanta coisa diferente. Então, se tem alguma coisa que a gente está tendo visão clara, que esse é um tempo de lutas e sofrimento. E o que Tiago diz? Se tem alguém sofrendo, faz o quê? Ore. Bom, não dá para abraçar, não é? Não dá para a gente cumprimentar, mas falar pode, né? De máscara pode. Então, olha para alguém que está perto de você e diz assim, ore. Não é? Ore, é isso que a Bíblia está dizendo, ore. E é interessante que Tiago não caracteriza, ele só diz ore. Porque ele tinha na mente dele que a coisa mais natural de um cristão maduro, de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, que entende a obra da salvação na sua vida, é que diante das lutas e aflições, a coisa mais natural é orar. Por isso ele não caracteriza muito esse termo. Ele simplesmente diz, você está sofrendo? Ore. E aí eu fiquei pensando, mas por que ele afirma isso? Por que ele está dizendo, se você está sofrendo, ore? Simplesmente porque ele sabia que esse cristão que já nasceu de novo, ele entende o que significa oração. Oração é a gente entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Oração é ter livre acesso ao Senhor do universo. Isso fica claro lá em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, onde a Bíblia diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. E o que é que a Bíblia está ensinando sobre a oração? Primeira coisa, é que quando a gente está sofrendo, e a gente ora, tem alguém que entende o que significa dor e sofrimento. E esse alguém que entende o que significa dor e sofrimento é o nosso mediador, Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Talvez alguém dissesse assim, mas a gente ora a Deus, Deus é Espírito, Ele não vai entender o que está acontecendo com a gente. Não, mas está lá Jesus, Ele é o homem de dores descrito lá no livro de Isaías. Ele foi aquele que entendeu as dores da alma humana, porque Ele as sentiu. Quando a gente olha nos evangelhos, por exemplo, a gente vai encontrar Jesus indo visitar, não é? Marta, Maria, a família de Lázaro, quando ele tinha morrido, e ele sabia da vida eterna, ele sabia que ele ia fazer um milagre depois, mas quando chegaram aquelas mulheres, especialmente Maria, e se abraçou aos pés de Jesus, e começou a chorar aos pés de Jesus, a dor que ela estava sentindo da perda do seu irmão, o que a Bíblia diz que Jesus fez? E Jesus chorou.
Sabe quem media as nossas orações e leva ao trono do Todo-Poderoso? É alguém que entende o que é dor, é alguém que entende o que é perda, é alguém que entende o que é ser traído, é alguém que entende passar por lutas, por ser acusado falsamente, é alguém que entende o sofrimento humano. Por isso, se alguém está sofrendo, ora, porque aquele que vai mediar a nossa oração sabe, ele conhece as nossas fraquezas e ele se compadece delas. E ele, sem pecado, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para abrir a porta da sala do trono. E aqui nessa expressão de Hebreus, outra palavra tão forte, quando ele diz assim, que quando a gente chega a esse trono da graça, a gente pode chegar confiadamente, porque a gente tem uma audiência privada com o Todo-Poderoso do universo. Algum tempo atrás eu ouvi a história de um pastor nos Estados Unidos, que dirige um movimento de oração, começou na igreja dele e hoje se espalha pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E esse pastor estava lá na sala de oração da igreja dele, e ele tem lá um tempo que ele fica na sala de oração, é uma coisa que é preciosa para ele. E chegou um general do exército americano, que vinha àquela igreja especialmente para trazer uma oferta para aquele ministério de oração no mundo. E ele então chegou, foi entrando na sala de oração, e tinha algumas pessoas que ali comandavam a sala de oração, e ele disse então para uma dessas pessoas: olha, eu preciso falar com o pastor, eu sou o general fulano de tal, e eu vim aqui trazer uma oferta especial para esse ministério. E aí então aquela pessoa disse: olha, eu sinto muito, ele está agora no seu momento de oração, e a gente tem uma determinação aqui dele para não interromper esse momento. Ele disse: mas olha, eu vim aqui especificamente, eu tenho outras atividades, é só um minutinho, pede para ele me atender, e eu já vou embora e tal. Eu disse: sinto muito, ele não tem esse costume, o senhor pode aguardar um pouco. E aí ficou aquele general com aquela oferta na mão 2 horas. 2 horas. Esse homem já estava mordido por dentro. Depois de 2 horas vem o pastor, chega com um sorriso e diz: meu irmão querido, o irmão me desculpe não poder atendê-lo antes, mas eu estava em audiência com o Todo-Poderoso Senhor do Universo, imperador de todas as coisas, e eu não podia interrompê-lo. Ele é o Senhor de tudo, em que eu posso ajudá-la? Naquela hora aquele general começou a se quebrantar, porque ele estava começando a entender o que significava oração. Você tem uma audiência com o Todo-Poderoso Senhor do Universo, imperador de todas as coisas, e você tem livre acesso à sala do trono. É isso que é oração. E quando a gente chega lá, a gente vai descobrir uma coisa tremenda, porque a gente começa a olhar, quando a gente adentra a sala do trono, a gente começa a olhar a vida na perspectiva do trono. Muda a nossa perspectiva. Muitos de nós estamos olhando a vida na perspectiva dos nossos próprios olhos. E às vezes a gente não consegue lidar com as coisas que estão acontecendo, porque a gente não consegue entender a vida na perspectiva do trono. E quando a gente entra na sala do trono, a gente vai descobrir que esse todo-poderoso Senhor do universo, Ele não tem obrigação nenhuma de responder favoravelmente às nossas orações. Tem muita gente que imagina que Deus é o gênio da lâmpada, escravo da lâmpada,
que se eu souber esfregar a lâmpada certinho, ou seja, orar do jeito certo, tá? Ele é obrigado, não é, a fazer o que eu quero. Mas quando eu entro na sala do trono, e eu vejo os anjos e os serafins cobrindo o seu rosto, cobrindo os seus pés, e a glória do trono, muda a minha perspectiva. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então o que eu vou fazer lá? Se Ele é o Senhor de todas as coisas. E aí o livro de Hebreus vai ensinar para a gente o que a gente vai fazer lá. Sabe o que a gente vai falar lá? A gente vai dizer para esse Deus Todo-Poderoso, quando a gente está sofrendo, que Ele tenha 2 sentimentos a nosso favor, que está lá em Hebreus. Senhor, tenha misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia é que o Senhor não nos dê o que nós merecemos. Porque se Deus nos desse o que a gente merece, estava todo mundo no inferno. Misericórdia é, Senhor, retém a tua mão. Senhor, tira de sobre nós isso que está acontecendo, esse peso. Sabe, quando a gente entra no trono da graça, a gente vai olhar para esse Deus soberano, todo-poderoso, e vai gritar, como Bartimeu gritou. Lembra de Bartimeu andando lá naquele caminho, estava lá no meio do caminho de Jericó, e Jesus passa por ele, e quando ele ouve aquele alvoroço de Jesus passar por ele, ele se coloca de pé, levanta suas mãos e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E as pessoas dizem: cala a boca, cego, para com isso. Ele não para. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para a sua jornada e tem misericórdia daquele cego e o cura. Sabe o que a gente faz quando a gente entra na sala do trono e está sofrendo? A gente é como Bartimeu, querido. A gente se levanta para gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, intercede por mim ao Pai e derrama graça sobre a minha vida. E a segunda coisa que a gente vai pedir que suscite no coração de Deus, não é somente o sentimento de misericórdia, mas é o sentimento de graça. E graça é uma palavrinha que significa favor que eu não mereço. E a gente vai pedir: Senhor, não apenas misericórdia, não apenas retira a mão pesada, não apenas suspende, mas Senhor, derrama algo novo, derrama algo do teu amor, derrama algo da tua graça, desse favor que eu não mereço. E a gente está lá na sala do trono, e Jesus é nosso mediador. Por isso Tiago diz: se você está sofrendo, ore. Mas ore na dimensão certa. Quando você estiver orando, você está entrando na sala do trono de Deus, diante desse sumo sacerdote Jesus que media as nossas orações, e as portas da graça se abrem para nós. Toda a autoridade no céu e na terra emanam daquele trono, e o nosso foco muda, porque agora a gente começa a olhar a vida na perspectiva do trono, da sala do trono. E o nosso foco deixa de ser apenas as coisas que estão acontecendo, para olhar para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus e para a graça de Deus que podem ser derramadas sobre a nossa vida. Porque só da sala do trono pode vir o socorro de Deus. É isso que a Bíblia está ensinando para a gente. Mas aí você vai me dizer assim: e se o socorro não vier?
E se o socorro não vier? Orei tanto para que alguém não morresse, morreu. Orei tanto por uma cura. Orei tanto para que não tivesse que passar por uma situação assim. E aí, como é que a gente lida com essas coisas? Eu me lembro de uma ocasião, fui conversar com uma senhora muito amada, querida nossa aqui, cujo filho, anos atrás, havia morrido num acidente estúpido. Esse jovem, era um jovem, ele morreu afogado numa poça d'água. Não é um negócio estúpido, morrer afogado numa poça d'água. Ele teve algum mal súbito, algum desmaio, uma baixa de glicemia, ninguém sabe se explicar exatamente o que aconteceu, e ele caiu. E caiu de rosto no chão, numa poça d'água, e morreu afogado. E aquilo era um negócio tão estranho. E durante muito tempo aquela mãe viveu com aquele sentimento de um acidente estúpido. E um dia ela foi ter uma audiência com o Senhor do trono. Porque a Bíblia diz, se alguém está sofrendo, ore. E ela foi ter uma audiência com o Senhor do trono. Senhor, eu não entendo nada. Não entendo o teu plano, não entendo o teu propósito. E aí o Senhor lhe deu uma palavra, e naquele dia que eu fui fazer aquela visita, ela me contou essa história, e ela mostrou na Bíblia para mim. Ela disse, essa foi a palavra do Senhor. E ela me disse assim, que estava lá escrito, que antes do dia mau o Senhor o tinha levado. E ela disse, sabe, eu não sei o que significa esse dia mau. Eu não sei, mas eu entendi que Deus no seu amor o levou, porque o poupou de alguma coisa. Então eu fechei a minha Bíblia e disse, aleluia Senhor, porque o meu filho está na tua presença. E sabe, a perspectiva dela mudou, porque a perspectiva que antes estava na poça d'água, agora estava na eternidade, na glória de Deus. Olha, eu tenho uma notícia ruim para você, péssima. Você não vai gostar de ouvir, mas eu vou dizer para você hoje, você vai morrer. E eu também. Eu só não sei quando. E graças a Deus, não é verdade? E às vezes a gente perde a perspectiva de que aqui não é a nossa eternidade. E quando a gente ora, a nossa perspectiva muda, porque a gente começa a ver a realidade na perspectiva do Rei, da glória, da eternidade e do reino. Por isso Tiago vai dizer, se você está sofrendo, ore, porque até quando Deus fecha as portas, Deus continua sendo amoroso e cuidando da nossa vida. Mesmo quando eu não sou capaz de entender, eu não vou, se eu estiver lá na sala do trono, eu não vou conseguir admitir que a natureza de Deus tenha sido alterada. Por isso ele vai dizer, se você está vivendo aflição, ore. Há um velho hino, não é? Que nos diz que nós perdemos tanto por não levarmos tudo a Deus em oração. Esse hino diz, em Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Se você conhece, canta com a gente.
Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão aos contritos. Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Se você está aflito, triste, sofrendo, o que tem que fazer? Ore. Porque a gente vai entrar na sala do trono. E o Rei, o Todo-Poderoso Senhor é quem nos ouve. E nos ouve em amor, porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. E a gente clama por misericórdia e graça. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida? É que nesse lugar da oração é que verdadeiramente as coisas acontecem. A graça de Deus se revela. Há 2 semanas atrás a gente falou sobre a oração de Ezequias, lembra? Que recebeu uma mensagem profética: ó, prepara a tua casa, porque você vai morrer. E aí ele vira o rosto para a parede e clama a Deus. O que ele vai pedir para Deus? Misericórdia e graça. E enquanto ele está orando com o rosto virado para a parede, o Espírito do Senhor visita o mesmo profeta que estava saindo do palácio. Ele está no pátio, indo embora, e o Espírito do Senhor diz assim: volta lá e diz para o meu servo que eu ouvi a oração, e sabe, eu vou curá-lo, e vou acrescentar mais 15 anos. Eu estava lendo ali no chat, das pessoas que estão assistindo conosco, uma irmãzinha que escreveu assim: olha, eu tenho 72 anos, fui internada com Covid, passei mal, mas eu fiz a oração de Ezequias, estava escrito lá, e hoje eu estou em casa, louvado seja Deus. Queridos, a gente só pode pedir misericórdia e graça, intervenção do Senhor. Na Bíblia a gente vai encontrar Davi, não é? E o povo de Israel vivendo uma grande
peste, uma pandemia, milhares de pessoas morrendo, e ele vai e compra um terreno, que vai ser o lugar onde vai ser construído no futuro templo, mas ele compra aquele terreno para fazer um altar de sacrifício e orar a Deus, pedindo misericórdia e graça. E a palavra de Deus diz que quando ele faz aquela celebração de oração na presença do Senhor, o anjo da morte é repreendido e cessa aquela peste. Sabe por que a gente está fazendo uma campanha de oração? Porque eu creio que vale a pena entrar na sala do trono. Eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai nos ouvir. Eu creio de todo o meu coração que há de vir misericórdia e graça de Deus sobre essa terra, sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre os nossos queridos. Há de vir misericórdia e graça, não porque Deus seja obrigado a fazer, mas porque Ele tem um coração amoroso, e as orações vão bater lá na porta do trono de Deus, e nós vamos nos debruçar perante o Senhor. Sabe, a gente leva o momento que a gente está vivendo, mas a gente não leva só isso, porque se a gente só levar isso, a gente não entendeu o que significa orar. A gente leva a nossa vida inteira. E diz para ele: Senhor, pode mudar a minha perspectiva de vida, pode mudar os meus valores, pode mudar aquilo que talvez esteja no meio do meu viver, que seja a razão porque o Senhor permitiu que coisas assim acontecessem. Por que será de tempos em tempos coisas assim acontecem? Exatamente quando o orgulho humano se desponta de uma maneira tão rebelde contra os valores de Deus. O mundo de hoje se chama pós-cristão. Já dá para pensar um pouquinho, né? Está na hora da gente dizer: Senhor, sem o Senhor não dá e não funciona na nossa vida. Mas quando a gente bate na porta do trono, milagres de Deus acontecem, coisas de Deus de misericórdia e graça começam a acontecer, e aí a gente pode dizer: Senhor, obrigado, porque eu consigo ver a vida na perspectiva do trono, mas apesar de o Senhor não ter obrigação nenhuma, porque eu sou um pecador, eu vejo a Tua graça e a Tua misericórdia todos os dias na minha vida. Todos os dias na minha vida. Nessa manhã eu queria orar com você, e queria que a gente pudesse chegar na sala do trono. A gente vai ter uma audiência agora, está marcada. Nós vamos adentrar a presença do Deus Todo-Poderoso. Do trono dele emana todo poder e autoridade, todo poder, toda autoridade, toda sabedoria, toda bênção. Eu tenho estudado toda terça-feira pelas mídias sociais, pela televisão, o livro de Efésios. Semana passada, às 7 horas, a gente tem esse encontro. Eu estudei a oração de Paulo, no capítulo 1, onde ele fala: Senhor, revela, ilumina os olhos dessa gente, para terem o entendimento da plenitude de Jesus. Quem é Jesus? Quem é o poder dele? Que eles conheçam o poder da ressurreição que está operando em nós. Que eles conheçam a grandeza da herança dos salvos. Sabe, a gente só consegue enxergar essas coisas quando a gente entra na sala do trono. E aí a nossa vida muda de perspectiva. E o trono deixa de ficar só lá e passa a ser colocado dentro de nós.
E a gente tem prazer de receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria convidar você para ficar de pé, e a gente vai adentrar na presença do Senhor agora em oração. Nós vamos orar. Nós vamos orar por pessoas que estão sofrendo, começando por aqueles que estão aqui, começando por outros que estão nos assistindo agora. Orar por pessoas que perderam entes queridos, orar por pessoas que estão com medo, muito medo, tem muita gente com muito medo, para que o Senhor os visite agora. Orar pelas inseguranças que estão permeando esse momento. Mas antes de orar, eu desafio todos vocês que estão nos ouvindo e vão participar dessa oração, para entrarem na sala do trono e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, eu estou entrando na sala do trono não como quem merece algo, mas como quem está tremendamente carente da tua misericórdia e da tua graça. E eu vim aqui me colocar debaixo da tua autoridade e pedir para o Senhor fazer o que precisa fazer na minha vida, mudar o que precisa mudar, para que eu possa andar no caminho que o Senhor preparou para mim, com a porta aberta ou com a porta fechada, porque eu quero o Senhor me guiando, seja quando venha maná do céu, ou quando venha o leite e mel da terra prometida. Eu quero aprender a andar com o Senhor. E aí sim, nós vamos colocar o nosso medo, o nosso sofrimento, a nossa dor, a daquelas pessoas que nós amamos, das pessoas que estão vivendo momentos tão difíceis. E algumas vezes, enquanto a gente estiver orando por elas, pessoas outras, o Senhor vai dizer: ok, eu vou abençoar, mas eu vou usar os seus lábios, vou usar as suas mãos, vou usar a sua vida. E a gente vai, como emissário de Deus, abençoar. Essa semana eu ouvi uma história tão bonita, não é? De uma família passando necessidades e orando, e toda a célula orando, pedindo resposta de Deus. E havia uma preocupação em especial, que era a prestação da casa, que se atrasa, perde a casa. E aí alguém que não sabe de nada liga para um dos líderes dessa célula e diz: olha, Deus tocou o meu coração e o coração do meu esposo, nós queremos ajudar uma família que tem alguma prestação que não pode parar de pagar, e que a gente quer pagar por eles, e nós temos colocado um voto de colocar isso por 1 ano. Você conhece alguém? Porque Deus está me incomodando. E aí o pessoal da célula disse: nós conhecemos, nós estamos orando por isso. Sabe, queridos, é assim que funciona. A gente bate lá na porta da sala do trono, e esse Deus Todo-Poderoso derrama misericórdia e graça, e às vezes move com o seu espírito pessoas, e levanta de lugares diferentes, porque Ele é o Rei e Ele dá as ordens. Vamos orar juntos? Curva a tua fronte, coloca primeiro a tua vida no altar de Deus. Você que está nos assistindo pela televisão, está assistindo, ouvindo pelo rádio, para tudo, coloca a tua vida primeiro nas mãos do Senhor. Coloca os teus sonhos, tua esperança, teu passado, teu presente, teu futuro, e diz: tu és o meu Rei. E agora sim, pode colocar o que te aflige. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença agora, como teu povo, chamado pelo teu nome, entendendo que a tua palavra nos garante que podemos ter ousadia de entrar na sala do trono, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. Jesus, tu que conheces o sofrimento e a dor, compadece-te do teu povo agora. E nós viemos, Senhor, te pedir: tenha misericórdia de nós, Senhor.
tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia dessas pessoas, tenha misericórdia dessas famílias, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Mas não para na misericórdia, Pai. Abre a janela da graça e começa a derramar bênção e favor. Ó Pai, temos sido afligidos, Senhor, pelo avanço dessa enfermidade aqui no Brasil de uma maneira avassaladora. Pessoas têm morrido. Temos sentido, Senhor, essa dor de perto. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tenha misericórdia desse mundo. Tenha misericórdia, Senhor. Mas não apenas misericórdia, derrama a tua graça sobre nós. Ó Pai, tem gente passando por aflições de falta, de necessidade, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. E coloca a tua graça, Senhor, para que nos reinventemos, mas coloca a tua graça para que sejamos uns com os outros abençoadores. Aqueles que, sendo abençoados pelo Senhor, abençoam. Escuta, Deus, a nossa oração. Escuta, Deus. Batemos com ousadia na tua presença, na porta da graça. E pedimos, derrama sobre nós a tua bênção. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Canta conosco essa canção.